Mateus capítulo 4, verso 1. Só para que você entenda aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele também tinha fome. Ele também passou por muitas necessidades, por muitas dificuldades, igual eu e você passamos. Mas é só o que ele fala para mim e para você no verso 4, para que nós venhamos nos atentar. No verso 3: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele logo respondeu. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. É através da palavra, irmãos. É através da palavra que eu e você vamos nos consertar. É através da palavra, como o Senhor tem nos falado aqui, que nós conseguiremos dar continuidade ao Evangelho que nos foi proposto. Mas sabemos que é dificuldade, mas sabemos que há momentos de luta. Mas Ele também falou para mim e para você que nós teremos aflição. Ele também falou para mim e para você que não seria fácil, mas Ele estaria conosco até a consumação dos tempos, até a volta dEle. Mas o que nós temos visto é que nós não temos nos firmado na palavra do Senhor. A igreja hoje não tem dado tanta ênfase assim para a palavra do Senhor. Porque, como o pastor Fernando falou, se nós realmente escutássemos e colocássemos em prática a palavra do Senhor, nós conseguiríamos passar por todas as lutas. Nós conseguiríamos entender o que era Evangelho. Nós conseguiríamos entender que o reino que o Senhor nos prometeu não é aqui na terra. Nós conseguiríamos entender que aquilo que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós vivemos aqui na terra. Porque isso aqui é passageiro. A glória de Deus é eterna. O reino de Deus é eterno. Então, se nós queremos conseguir algo, queremos estar na presença do Senhor, que Ele continue a nos guiar através da palavra, irmão, nós devemos nos firmar conforme a palavra nos fala. Se é renúncia, nós temos que renunciar. Porque muitas das vezes nós achamos que o evangelho que nós estamos levando é o suficiente. Não é o suficiente. Porque se eu olhar para a minha vida e você olhar para a tua vida, qual é a perseguição que nós temos? Como é que nós somos perseguidos, irmãos, se nós vivemos num país livre? Que você pode pregar a palavra para qualquer uma pessoa, se você pode vir ao templo cultuar e adorar ao Senhor, se você pode andar com a Bíblia debaixo do seu braço para falar para o seu próximo, para aquela pessoa que não conhece o Evangelho da palavra de Deus, nós não temos perseguição. Então qual é a desculpa do crente hoje, irmãos? Qual é a desculpa da igreja hoje de não viver a verdade, de não viver a palavra que o Senhor nos fala? Porque ele passou por tentação. Ele passou por tentação, porque Satanás, ele fica só esperando um momento meu e teu. Mas quando nós estamos firmados na palavra, irmão, a palavra mesmo vai nos guiar, a palavra que vai nos sustentar através daquilo que Deus quer para nós. Foi dessa forma que aconteceu com Jesus. Não foi Satanás que levou ele ao deserto. Não foi Satanás que mandava na vida de Jesus. Pelo contrário, foi o Espírito Santo de Deus levando ele para mostrar para Satanás que Satanás não tem poder nenhum sobre a mim e sobre a tua vida. Mas a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Mas e por que nós nos preocupamos com as coisas terrenas? Se o que Deus tem para nós não é aqui, irmãos? Por que nós nos preocupamos tanto com as coisas que nos satisfaz, que enchem o meu e o teu ego? Porque se Deus falou para mim e para você, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vier sair da boca de Deus. Por que nós não confiamos na palavra do Senhor? Por que nós não confiamos no profeta que traz uma palavra que mostra para nós que nós devemos nos consertar na nossa caminhada, no nosso evangelho, nessa jornada? Porque, irmãos, sabemos que muitas das vezes o inimigo vai vir nos afrontar para que nós venhamos desistir, para que nós venhamos sair da presença do Senhor, para que nós venhamos desanimar, irmãos. E muitas das vezes ele coloca confusão nas nossas mentes, para que nós não venhamos entender a palavra do Senhor. Quantas das vezes nós nos
deparamos em ler a Bíblia e já começa a bater um cansaço, já começa a bater um sono. Isso é o inimigo trabalhando na minha e na tua mente, para que você não venha entender a palavra do Senhor. É o inimigo tentando tirar nós do foco, daquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que o Senhor nos preparou e daquilo que o Senhor tem para nós. Mas aqueles que perseverar em oração, aqueles que perseverar na luta e dentro das Escrituras do Senhor, esses alcançarão. Porque Paulo, eu vejo Paulo falando assim: eu não alcancei aquilo que o Senhor tem preparado para mim, mas prossiga em direção ao alvo. Porque Paulo seguia as Escrituras, Paulo sabia qual era a direção, Paulo sabia aquilo que o Senhor tinha para ele. É por isso que Paulo não desanimou na sua prisão, é por isso que Paulo não desanimou nas suas perseguições. Por quê? Porque ele confiava na palavra do Senhor. Porque quando ele teve um encontro real com o Senhor, Jesus falava assim: por que me persegues, Paulo? Falou: Senhor. Ele entendeu que ali ele tinha um chamado. Ele entendeu que a partir daquele momento que ele teve um encontro com o Senhor, se ele somente escutasse a palavra do Senhor, ou a voz do Senhor, e colocasse em prática, irmão, ele conseguiria alcançar a coroa da salvação, porque foi isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou, não foi para mim, para você ter carro, casa do ano. Eu não estou falando para você que é pecado. O Senhor nos chamou eu e você para ter uma vida bela, sem perseguição. Não, o Senhor não chamou eu e você para isso. Deus não chamou a igreja para isso. Deus chamou a igreja, irmãos, para persistir. Deus chamou a igreja para continuar o Evangelho, para continuar aquilo que o Senhor deixou. Mas de que forma eu posso conseguir isso? Obedecendo às Escrituras do Senhor, andando conforme aquilo que o Senhor tem para nós. Porque se nós que falamos que somos cristãos, irmão, a palavra ela tem que ser essencial nas nossas vidas. Mas não adianta eu só conhecer a palavra e não colocar em prática. Não adianta eu conhecer as Escrituras, ou pelo menos achar que conheço, e não entender o significado, ou tratar as Escrituras da forma que eu quero. Não, eu tenho que entender da forma que ela está escrita e colocar em prática do jeito que ela é. Porque, sabe por quê, irmãos? Nós vivemos tantas coisas nesse mundo. Nós vemos tantas pessoas falar da palavra do Senhor, mas de uma forma distorcida. Nós vemos tanta igreja iludir o povo. Mas sabe por que isso acontece? É que nem lá em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecer o que? As Escrituras do Senhor. Porque se eu e você viermos meditar nas Escrituras de dia e de noite, como é nos proposto, como é proposto para mim e para você, nós não vamos ser ludibriados, irmãos. Nós não vamos ser enganados por falsos profetas. Nós não vamos ser enganados por pessoas que se dizem cristão, mas vivem totalmente ao contrário daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Está faltando renúncia. Está faltando a igreja entender que se a palavra não entrar dentro do coração, fazer morada, e nós colocarmos em prática, nós vamos viver um evangelho vazio. Um evangelho, sabe, irmãos, de sequidão. Porque não adianta você aprender o Evangelho, guardar no seu coração e você não levar adiante, porque isso não é reino. O Evangelho que eu e você estamos aprendendo é para que nós venhamos levar adiante. Isso se chama reino. Ah, eu não sei falar bonito. Deus não chamou você porque você sabe fala bonito. Porque Deus sabe da limitação de cada um de nós. Mas se você se colocar na presença do Senhor, é Ele que nos capacita. É Ele que nos leva aonde que Ele nos chamou. É Ele que nos leva a pregar para pessoas que nós nunca imaginaríamos que iríamos pregar. E a sua conduta de vida. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você sabe que você tem que viver uma vida correta perante ao Senhor. E precisamos entender que a palavra de Deus é o que nos sustenta. É ela que nos dá força todos os dias, irmãos. É a palavra de Deus que nos traz esse combustível que nós precisamos. Porque muitas das vezes nós estamos tristes, nós estamos desanimados, mas quando nós entramos nas Escrituras, quando nós meditamos nas Escrituras, aí eu olho para esses homens que foi usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para escrever essas palavras, para escrever esses momentos de dificuldades. Mas Deus nunca deixou nenhum deles. Deus não deixou nenhum deles desamparado. Mas porque todos
viveram o verdadeiro evangelho. Viveram o evangelho que foi sujeito a eles. Nós vemos antigos, no Antigo Testamento, profetas que traziam a palavra do Senhor, porque Deus, quando Ele pegou Samuel em 1 Samuel, nós vemos que Deus cuidou de Samuel, desde a sua infância, porque tinha um chamado, e Deus prometeu algo para Samuel. Deus falou através da vida de Samuel, e Deus cumpriu tudo aquilo que Deus falou para Samuel. Por que eu e você duvidamos quando sai uma palavra do profeta de cima do altar? Quando eu e você duvidamos, irmãos, nós não estamos crendo naquilo que Deus está falando para nós. Por que nós duvidamos quando nós pegamos a palavra e começamos a ler e fala assim: você precisa se consertar, você está em pecado? Sabe por quê, irmãos? É difícil, né? É difícil renunciar. Mas eu vou falar uma coisa para a igreja nesta noite: sem santidade é impossível agradar ao Senhor. Sem santidade é impossível nós alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. É por isso que a palavra fala que nós devemos andar em santidade. Nós devemos matar a nossa carne dia após dia, porque a nossa carne, ela tende a nos levar para aquilo que desagrada ao Senhor. E quando você começa a desagradar ao Senhor, o Espírito Santo que habita dentro de mim, de você, vai se entristecendo. E aí nós vamos perdendo a essência. Nós vamos perdendo aquela intimidade que nós temos com Deus. E essa intimidade, irmão, a partir do momento que nós perdemos, para reconquistar depois é difícil. Sabe por quê, irmãos? Nós devemos comparar o Espírito Santo de Deus como um fogo dentro do nosso coração, como uma brasa. Quando você tira a brasa do fogo e deixa ela separada das outras, vai passando-se um tempo, e ela vai apagando, ali ela vai apagando, vai chegar um momento que ela se apaga. É a mesma coisa eu e você quando nós saímos da presença do Senhor. A mesma coisa eu e você quando nós deixamos de buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Nós começamos a esfriar, e aquilo que Deus começa a falar conosco já não faz mais efeito, porque nós não estamos mais ligados no trono, nós não estamos mais ligados na palavra do Senhor, porque nós estamos preocupados com as coisas do mundo. Mas Jesus fala para mim e para você: não só de pão viverá o homem. Irmãos, se o Senhor cuida da andorinha, será que Ele não vai cuidar de mim, de você que nos chama de filho? Será que Ele não vai cuidar de mim, de você que chama eu e você de filho, irmãos? Mas precisa que a igreja se coloque na posição, precisamos nos colocar na posição de filho, porque todo pai quer bem a um filho. Mas a partir do momento que ele se coloca na posição, a partir do momento que ele obedece aquilo que o Senhor tem para ele, aleluias. E sabemos também que a palavra, além de trazer tudo isso, trazer cura, libertação, ela nos sustenta, irmãos, porque quando vir um dia mal, você vai lembrar do versículo que o Senhor colocou no teu coração, como fala em Mateus capítulo 7, no verso 24 e 27. Jesus disse que quem ouve as suas palavras, olha só, Jesus disse que quem ouve as suas palavras e lhe obedece é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Quando construímos as nossas vidas através da palavra, irmãos, podemos enfrentar qualquer tempestade. Pode vir vento, pode vir dificuldade, pode vir tempestade, mas quando eu e você nos firmamos na palavra do Senhor, nós vamos balançar, mas nós não iremos cair, porque o Senhor está sustentando nas nossas mãos. É o Senhor quem segura nas nossas mãos. Se nós queremos alcançar verdadeiramente o reino de Deus, irmãos, nós precisamos entender que nós temos que andar mais que em santidade, nós temos que ajudar o nosso próximo. Porque se nós falamos de reino, e eu não me preocupo com a vida do irmão Anderson, eu não me preocupo com a vida do irmão Fernando, eu não me preocupo com a vida do irmão Renan, que reino é esse? Que evangelho é esse que nós temos vivido? E aí, infelizmente, tem muitas igrejas cheias, preocupadas com o seu próprio erro, e esquecendo das pessoas que estão perecendo aí fora, esquecendo das pessoas que estão morrendo por causa do frio, que pode e tem condição de ajudar ao próximo, e não tem feito isso. Que evangelho é esse?
Que reino é esse que nós queremos alcançar, irmãos? Nós estamos passando por prova e tribulação aqui, mas lá onde nós iremos morar, nós não vamos passar isso, irmãos. Lá nós vamos viver num mundo onde não tem inveja, que não tem pessoas querendo derrubar o outro, porque eu prego melhor do que fulano, eu toco melhor do que ciclano, eu ganho mais do que ciclano, eu tenho 2 faculdades. Deus não está preocupado com o que você tem, Deus está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado como é que eu e você estamos levando a nossa vida aqui, nessa terra. Porque enquanto nós vivemos aqui, irmão, nós temos que nos preocupar. Será que nós temos agradado ao Senhor? Será que nós estamos servindo a Deus como Ele merece? Cabe a mim e a você nos avaliar nesta noite e entender que para mim e você, para alcançar aquilo que Deus tem para nós, irmãos, está precisando muito ainda. Nós precisamos renunciar muito. Nós precisamos negar a si mesmo, porque Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Será que nós temos coragem de realmente fazer isso? Será que realmente nós estamos capacitados para fazer isso que o Senhor tem nos chamado? Porque viver esse evangelho de facilidade é fácil. É fácil viver o evangelho que não tem perseguição. Eu estou passando por luta que eu estou desempregado. Você acha que isso é perseguição? Tem pessoas morrendo por causa do evangelho, e você acha que porque você perdeu a porta de emprego, você está passando por luta. Então nós não sabemos o que é luta, irmãos. Nós não sabemos o que é dificuldade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei aquilo que você entrou aqui pedindo para Deus, mas Deus manda dizer nesta noite: primeiramente busca a minha face, porque é eu quem cuido de ti, é eu quem te sustento, é eu quem te trouxe nesta noite para dizer que eu sou o teu Deus e não te abandonei. Mas precisa que eu e você venhamos entender que nós precisamos descer, irmãos. O que é descer, evangelista? É descer no pó. Do pó tu vieste, do pó tu voltará. É descer ao pó, é falar: Senhor, sem ti eu não sou nada, Pai. Sem ti, Deus amado, Deus querido, Deus todo-poderoso, eu continuo sendo aquele velho homem, aquele invejoso, aquela invejosa. Sem ti eu continuo sendo aquele velho homem que não consigo dar um passo na minha frente, Senhor. Sem ti, Senhor, eu não conseguirei. O Senhor está esperando isso da nossa boca. O Senhor está esperando nós confessarmos que nós precisamos dele todos os dias. Que a tua dificuldade, irmãos, quando nós servimos ao Senhor, na hora certa, no momento certo, Ele tudo fará. Sabe por quê? Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por que eu te falo isso, irmãos? Porque muitas das vezes nós tratamos Deus como se fosse o nosso irmão do lado. Nós tratamos Deus como se fosse um amigo nosso, a mãe, o pai. Nós tratamos Deus como se Deus voltasse atrás daquilo que Ele prometeu para mim e para você. Nós tratamos Deus como se Ele fosse um qualquer. Não, irmãos. Deus está acima de todas as coisas. Ele fez os céus e a terra. E quando Deus deu a palavra dEle: haja luz, houve luz. É através da palavra. E quando o Senhor fala, só basta eu e você crermos. Só basta eu e você crermos que Deus pode mudar a situação que nós estamos passando. Só basta eu e você colocarmos na presença do Senhor tudo aquilo que nós estamos precisando. Porque Ele sabe, mas muitas das vezes nós pedimos mal. Nós não sabemos pedir. E nós queremos que Deus haja na nossa vida. Nós queremos que Deus trabalhe de uma forma diferente. E Deus fala assim: nossa, mas eu estou pedindo só uma renúncia sua, você não consegue. Eu estou pedindo só que você vai até o seu irmão do lado, peça perdão para ele, você não tem coragem de fazer isso. Eu estou pedindo para você que você vai na casa do irmão, leva uma cesta básica para ele, você não tem coragem de fazer isso. E você quer que eu haja na tua vida? Deus está trabalhando nos nossos corações, irmão. Deus trabalha primeiro no nosso coração. Porque enquanto o nosso coração não estiver transformado, nós não vamos conseguir entender o que é reino, irmãos. Se o nosso coração não estiver transformado, nós não conseguiremos entender que aquilo que Deus tem para nós, irmãos, é muito maior. E o que falta para nós é entender aquilo que a palavra está falando. O que falta para nós, irmãos, é nós nos colocarmos na posição. Porque da mesma forma que Ele falava no Antigo Testamento, Ele lançou uma palavra para Abraão. Como está em Romanos capítulo 4, no verso 18, se você puder abrir.
Olha só o que ele falou para Abraão, irmãos. E Abraão creu. Abraão não duvidou. Abraão simplesmente se colocou na posição. Romanos capítulo 4, no verso 18. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de multidões, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também ele também era poderoso para fazer. Deus prometeu para Abraão, e Abraão tinha mais de 100 anos. E Deus promete algo para nós hoje, e nós já queremos que já aconteça daqui a 5 minutos. Deus promete algo para Abraão, que se nós formos olhar para os nossos olhos carnais, como é que um homem de 100 anos pode dar fruto? Como é que um homem de 100 anos pode ter uma relação com Sara, que também já era avançada? Mas ele creu naquilo que Deus falou para ele. Irmãos, aquilo que Deus falou, pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, pode passar 1 ano, pode passar 1 mês, Deus não muda aquilo que Ele te prometeu. Quem muda sou eu e você na presença dEle. É nós que saímos da presença do Senhor. É por isso que muitas das vezes tarda as bênçãos nas nossas vidas. É por isso que muitas das vezes nós não recebemos bênçãos, irmãos, porque nós não estamos na posição. Mas eu vou falar algo para você nesta noite. Se não acontecer aqui, vai acontecer no céu, vai acontecer no reino. Se não acontecer aqui, vai acontecer no reino. Não se preocupe com as coisas do terreno. Não se preocupe com as coisas do mundo. Está difícil, evangelista. Continue glorificando. Porque ele fala aqui, ó. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Continua com fé naquilo que o Senhor tem para você. Continua glorificando ao nome do Senhor, irmão. Continua exaltando e adorando ao nome do Senhor. Porque eu creio que na hora certa, no momento certo, aquilo que Deus tem para nós, se for para receber aqui, nós iremos receber. Mas ouça a palavra do Senhor nessa noite. Entenda aquilo que Deus tem para nós. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que aquilo que vai vir depois é lucro para nós. Mas nós temos que buscar o reino de Deus. O que vai vir depois é lucro. É o reino de Deus que nós temos que buscar. Nós não podemos nos contentar, irmão, com esse evangelho que nós estamos vivendo. Estava comentando com o pastor Fernando. Nós temos visto tanta coisa acontecendo no mundo, mas isso é culpa da igreja. Isso não é culpa do mundo, isso é culpa da igreja. Porque se a igreja realmente entendesse aquilo que Deus tem e aquilo que Deus é, se nós nos colocássemos na posição de servos para adorar e glorificar em oração, atraindo a presença de Deus, irmãos, o mundo não estaria desse jeito. Não estaria desse jeito. E aí nós temos que ficar nos lamentando. Ai, olha o que está acontecendo no mundo. Eu não posso viver desse jeito, irmãos. Eu não posso olhar para o que está acontecendo no mundo. Eu tenho que entender que o Senhor me chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para que nós viemos fazer a diferença. Nós, que eu falo, é a igreja. União, unidade. Juntos pelo reino, não é o pastor Danilo, a pastora Camila, o pastor Fernando, não, juntos pelo reino, é a igreja num todo, irmãos. Se nós não tivermos concordância, em oração, se nós não
andarmos na mesma visão, se nós não entendermos que nós estamos andando para o mesmo caminho, para o mesmo alvo, não vai adiantar. Porque um quer para a direita, outro para a esquerda, enquanto estão querendo ir em direção ao alvo. Prossiga em direção ao alvo, irmãos, nessa noite. Escute a palavra do Senhor. Vamos buscar a Deus conforme aquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus, ela nos estimula a ter fé, inspira a nossa fé, porque a fé, irmãos, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vemos aqui, se você também puder abrir a sua Bíblia em Salmo 119, no verso 30, aleluias, Salmo 119, verso 30, glória a Deus, aleluias, aleluias, melhor, verso 130, 119, verso 30, 130, a entrada das tuas palavras dá luz, olha só, irmãos, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimentos aos simples. Abre a minha boca e respirei, pois quem desejei os teus mandamentos, pois que desejeis os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. É a palavra, irmãos. É a palavra de Deus. Porque quando nós firmamos os nossos pés na palavra do Senhor, vai ser ela que vai nos guiar. Vai ser ela que vai nos conduzir à palavra do Senhor. Vai ser ela que vai nos levar para aquilo que o Senhor tem para nós, irmãos. Não se contente, irmãos. Se tem pessoas tentando levar outro tipo de evangelho, alerte essa pessoa. Alerte essa pessoa para que ela venha se despertar. Alerte essa pessoa para que ela não venha cair no abismo, achando que está fazendo a coisa certa, achando que está fazendo a coisa correta. Porque se eu não viver um evangelho, irmão, que realmente foi proposto para mim, além de eu estar levando a minha vida para o buraco, eu estou levando aquelas pessoas que olham para mim como exemplo e acham que eu estou fazendo a coisa certa. E Deus vai cobrar de mim e de você. Deus vai cobrar verdadeiramente. Sabe por quê, irmãos? A partir do momento que, quando nós levantamos a mão e nós aceitamos o nosso Senhor como o único Salvador das nossas vidas, começamos a ser referência. Começamos a ser referência na nossa casa, no nosso trabalho e aonde nós passamos. Qual é o tipo de testemunho que nós temos dado? Como é que nós temos professado a palavra do Senhor? Como é que nós temos vivido esse evangelho que foi nos proposto? Ou as pessoas têm visto eu e você como um outro qualquer? O evangelho dele é fácil viver. Será que as pessoas têm olhado dessa forma? O evangelho dele é fácil viver. Não tem perseguição, não tem luta. Sabe por que isso é testemunho? Se você não ora, se você não busca, se você não entrega, se você não faz a obra, então você não entendeu o que é reino ainda. Nós não entendemos o que é reino. Porque reino não é satisfazer o meu ego. Reino é olhar para o meu irmão e me compadecer daquilo que ele está passando. Reino é olhar para o meu próximo e ver a situação que ele está passando e saber que ele precisa de uma ajuda. Se você não pode trazer uma ajuda financeira, ore junto com ele. Busca junto com ele. Fala para ele que Deus ama ele. Mostra o que tem nas escrituras para ele. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mostra para ele que o Deus que ele serve, que nós servimos, é maior do que a situação que ele está passando. Mostra para ele que o Deus que prometeu lá atrás, no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que fala no Novo Testamento e tem falado nos dias de hoje. Porque Deus não muda, irmãos. Somos nós que somos inconstantes na presença do Senhor. Somos nós que não, nos acostumamos com aquilo que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes nós queremos que Deus age de uma forma e Deus age totalmente diferente. E aí você fala assim: nossa,
mas Deus não está mais comigo. É que Deus está te livrando daquilo que você vai padecer lá na frente. É que Deus está te mostrando que da forma que você está indo, não é a forma correta que o Senhor quer que você fique. É a forma que Deus está nos conduzindo. Se está apertado, passe dando glória a Deus. Se está difícil, passe dando glória a Deus. Se está complicado, passe dando glória a Deus, irmãos. Porque no final, nós vamos receber aquilo que o Senhor tem para nós. E aí, irmãos, nós vamos estar aptos a receber. E muitas das vezes eu me questionava. Eu falava, Senhor, mas eu tenho buscado. Eu vejo outros irmãos buscando e o Senhor tem abençoado. É a Deus, uma vez eu indo trabalhar, o Espírito Santo começou a falar comigo, falou assim: mas quanto tempo você tem se dedicado a mim? Quanto tempo de oração você tem se dedicado a mim? Quanto tempo nas minhas escrituras que vai te ensinar e vai te mostrar o caminho que você deve andar, você tem se dedicado para mim? Como é que você tem renunciado o seu próprio eu para me agradar, para cumprir com as escrituras? De que forma você tem me cultuado? Qual é o tipo de intimidade que você está tendo comigo? E eu entendi que eu precisava buscar mais de Deus. E quanto mais nós buscarmos, mais Deus se revela a nós. Mais nós vamos ser cheios da graça, cheios do Espírito Santo. Mais nós vamos entender o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Eu não estou falando de bênção material, irmãos. Eu estou falando de intimidade com Deus. Que essa é a maior bênção que eu e você podemos ter. O que vinha é consequência do seu trabalho, da sua dedicação, de como você se comporta. Porque muitas das vezes nós achamos que as pessoas do mundo, porque tem carro, que tem isso, tem aquilo, mas essas pessoas têm se dedicado mais ao mundo. E se o Senhor voltar hoje, como é que estão essas pessoas? Como é que está eu e você? Será que nós temos seguido as Escrituras, irmãos? Será que realmente nós temos buscado a Deus verdadeiramente como Ele deve ser buscado? Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem que morar no nosso coração. A palavra de Deus, ela é como uma espada, irmãos. Ela é uma espada que, ela é viva e eficaz. Você imagina uma espada entrando dentro de um corpo de uma pessoa. É a palavra de Deus. É por isso que quando ela entra, ela faz efeito. Porque quando ela entra verdadeiramente no teu coração, ela divide. Tudo aquilo que não provém de Deus, ela vai arrancando. Tudo aquilo que não provém de Deus, ela vai tirando fora. E você vai começando a entender o que é a palavra de Deus. Irmãos, é difícil, né? Mas foi esse o evangelho que o Senhor nos chamou. Foi esse o evangelho que Ele foi nos apresentado. Foi esse o evangelho que falou que através desse evangelho nós conseguiremos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, não murmure com a palavra de Deus. Não murmure com aquilo que foi entregado nas tuas mãos. Eu não sei aquilo que Deus te deu. Eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida. Mas não murmure. Porque no momento certo, na hora certa, Deus vai prover tudo aquilo que você está pedindo. No momento certo, na hora certa, Deus vai trabalhar a favor daqueles que nele esperam. Pode se passar 100 anos. Pode se passar um dia. Você pode sair daqui dessa porta para fora. E Deus usar alguém para te abençoar. Com aquilo que você está pedindo para Deus. Mas primeiramente se pergunte: eu estou apto a receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para mim? Se eu não tiver, trabalha primeiramente no meu caráter. Trabalha no meu caráter e no meu coração, para que quando o Senhor entregar nas minhas mãos, eu saiba fazer, eu saiba cuidar daquilo que o Senhor tem entregado nas minhas mãos. Nós sabemos que as pessoas precisam mais do que pão, irmãos. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Só mais um texto para que nós possamos. Abre em Apocalipse, capítulo 2. Aleluias.
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias, Deus. Apocalipse capítulo 2, no verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. É forte, irmãos. Será que nós estamos dando ouvido à palavra de Deus? Ou estamos dando ouvido a outro tipo de situação? Será que realmente nós queremos participar da ceia do Senhor? Será que realmente nós queremos comer da árvore da vida? Será que realmente nós vemos, se o Senhor voltar hoje, irmão, nós temos que avaliar dessa forma: será que eu conseguirei participar da ceia do Senhor? Será que eu conseguirei comer da árvore da vida com o Senhor? Hoje é dia de nós avaliarmos como é que nós estamos andando no reino de Deus. Hoje é dia de nós avaliarmos como é que nós estamos prestando culto a Deus. Eu não estou falando que os outros dias não é, irmãos. Mas se nós estamos falando de juntos pelo reino, se nós estamos falando aí de 4 dias de palavras poderosas, que vem ministrando no nosso coração, e o pastor nos deu essa responsabilidade de estar finalizando, não poderia finalizar este culto, ou essa ministração, a não ser com a palavra dessa: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja é eu e você. A igreja somos nós. Quem tem Espírito, ouça o que é a igreja. Ei, igreja, o Senhor está falando nesta noite. O Senhor está falando no decorrer desses 3 dias, quarto com o dia de hoje, irmãos. O Senhor está falando: quer participar da minha ceia? Ande conforme a minha palavra. Quer participar, quer comer o pão da vida? Quer participar da ceia do Senhor? Ande conforme a palavra do Senhor está nos falando. Vai ter momentos que vai doer, mas é momentos que vai te fortalecer na presença do Senhor. Vai ter momentos que você vai olhar para o lado e não vai ter ninguém para te ajudar, mas o Eterno está te ajudando, está te segurando nas tuas mãos. Deus nunca vai nos abandonar, irmãos. O irmão A, o irmão B pode nos abandonar, mas Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Se coloque de pé nessa noite.